seja bem-vindo mais uma vez na continuação do vídeo de níveis de suporte e resistência. Se você ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, eu aconselho você a assistir então a parte 1 primeiro para dar continuidade então neste vídeo, senão você vai ficar um pouco perdido, beleza? Também se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque assim você vai estar recebendo notificações, correto? Todas as vezes que eu estiver postando as nossas aulas gratuitas aqui para você. Então vamos lá, vamos dar continuidade nesse vídeo. E não deixe também de fazer suas perguntas, pessoal, porque se você estiver assistindo o vídeo e tiver alguma dúvida, pode colocar sua pergunta abaixo. Eu vou estar tentando responder da melhor forma possível, para estar tentando ajudar você da melhor forma, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade neste vídeo de número 2. Bem, então vamos agora ver esse exemplo de suporte e resistência na diagonal. Quando você vê este padrão, que nós chamamos de canal, nós estaremos estudando os padrões de canal daqui a alguns vídeos, ok? Isso significa que o mercado está em uma tendência ascendente, ok? É muito importante prestar atenção em qual direção o mercado está indo. Por exemplo, se a ação de preço estiver em um nível de resistência e começar a mostrar rejeição para baixo, veja a seta de número 1, então o mercado está tendo uma alta, correto? Ele testou esse nível aqui de resistência, olha só, ele está praticamente no nível de resistência. Ele está tentando aqui, só que ele não conseguiu romper esse nível, correto? Então, o que acontece? Ele começou a mostrar essa vela engolfe aqui, olha, a vela engolfe urso, ok? Então, antes de tomar uma posição de venda, você deve lembrar que a tendência predominante ainda é para o lado oposto, que seria uma tendência de alta. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Vamos fazer um desenho. Deixa eu ver se aqui a caneta azul. Pronto. Então, você observa que o mercado ele teve essa alta aqui, ele testou o nível de suporte. Teve mais uma alta aqui, testou o nível novamente. Então, aqui ele já foi formando esse corredor, correto? Então, o que aconteceu? Ele teve essa alta, ele teve essa baixa, só que ele não conseguiu cair dessa vez. Teve essa alta mais uma vez, então, aparentemente, o mercado está querendo demonstrar uma força aqui para tentar romper esse nível de alta. Só que o que aconteceu? Aqui, essa vela gigantesca, urso, apareceu no seu chart, ok? Simbolizando o quê? Provavelmente vai haver uma mudança de direção para baixo, correto? Aí você pega e fala, então eu vou simplesmente entrar nesse trade agora por uma tendência de baixa. Não. Antes de você entrar nesse trade, você tem que lembrar o seguinte, que a tendência maior aqui, que seria essa tendência de alta, ela é predominante. Então, antes de você entrar nessa tendência de baixa, nós precisamos de mais confirmações, correto? Não é simplesmente entrar no trade assim. Então, embora se você tivesse entrado nesse trade aqui, digamos que você tivesse colocado a sua entrada aqui, essa vela aqui, como ela não tocou o seu nível de entrada, então você não teria entrado nesse trading de qualquer forma, porque sua conta não teria sido ativada, correto? Mas se por acaso essa vela tivesse tocado no seu trading aqui e sua conta fosse ativada, esse aqui seria com certeza um trading negativo, porque o seu stop loss seria colocado mais ou menos na altura acima dessas velas, ok? Fazendo com que então essa vela aqui tirasse você do seu trade. E olha o que aconteceu. O mercado ele simplesmente começou a ganhar uma queda, né? Ele testou esse nível novamente aqui, testou essa baixa e olha só, ele foi rompido esse nível, continuando então essa tendência de alta. Só depois que ele chegou nessa máxima aqui, aí então que ele conseguiu ganhar uma tendência de baixa, ok? Então, não é simplesmente você ver uma vela dizendo que, por exemplo, como essa apareceu, dizendo que os ursos estão tomando controle, porque essa é uma engulf candle, né? Então, você vai simplesmente entrar no trade baseado nessa vela. Não, existem outras coisas que você também precisa analisar antes de você tomar qualquer tipo de decisão, correto? Aqui é o mesmo exemplo, só que do lado oposto. Esse é outro exemplo de canal. Nesse caso, o mercado está em uma tendência de baixa. Então, aqui seria a mesma coisa. Se o mercado está em uma tendência de baixa aqui, você tem que tomar cuidado se você for comprar aqui. Porque talvez se você queira comprar, digamos, você entra no mercado talvez acima dessa vela por uma tendência de compra, você até chega a fazer alguns pips aqui,
Mas aí o que acontece? O mercado começa a ter uma baixa. Então você também teria tido um trading negativo. Então a gente tem que acompanhar sempre a tendência. Se o mercado está uma tendência de baixa, vamos vender. Porque se a gente vende, a probabilidade da gente tirar o nosso retorno é bem maior, correto? Bom, deixa eu mudar aqui um outro chart para você. Vamos colocar um qualquer aqui. Deixa eu clicar. ah, Vamos abrir aqui um. Eu vou colocar um que eu gosto bastante, que é o. Vamos colocar. Nós estamos olhando aqui um. Sei lá, um. Deixa eu ver. CAD japonês yen. Vamos colocar o dólar canadense e a moeda japonesa. A mesma coisa aqui, o período tá de um dia, correto? Olha só agora. Aí você olha um chart desse e fala, poxa, e como é que eu vou colocar minhas linhas de suporte e resistência? Não é um bicho de sete cabeças, simplesmente você diminui a página para você ter uma visão melhor, correto? E estende para saber mais ou menos o que está acontecendo aqui. E vá traçando. Uma vez que você coloque a primeira linha, ela já vai começar a te dar uma direção melhor, uma ideia melhor de onde você pode colocar as outras, ok? Então vamos colocar a nossa primeira linha aqui. Deixa eu pegar até uma linha horizontal. Vou colocar aqui essa linha de... Deixa eu, na verdade, mudar a cor dessa linha, porque eu gosto de usar a linha como entrada. Então deixa eu mudar aqui para... Vamos colocar uma preta. Então nós temos aqui o nosso nível de resistência, ok? Vamos traçar aqui mais uma linha, vou colocar aqui embaixo. Deixa eu colocar a set as a default, yes, ok? Então você já pode observar que nós estamos tendo a formação de mais ou menos aqui de um padrão canal, ok? Então olha só, o mercado ele entrou, tocou nesse nível de suporte, tocou no nível de resistência, tocou mais uma vez, olha só, e teve essa queda agora e tocou no nível de suporte. E observa como ele respeita os níveis de suporte e resistência. Ele tocou, foi rejeitado. Tocou em cima, foi rejeitado para baixo. Tocou em cima, foi rejeitado para baixo. Observa, o mercado literalmente respeita esses níveis. É por isso que esses níveis são níveis de extrema importância para qualquer trade. Seja ele no período de 1 hora, no período de 4 horas, o mercado ele sempre vai respeitar esses níveis. É óbvio que uma hora ele vai romper o nível de suporte ou resistência, mas esse rompimento ele é baseado na ação de preço. Então você tem que ver o valor da moeda ou o valor do tipo de ação que você está interessado em fazer o seu trade, ok? Se ele estiver muito baixo, uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça a partir de agora, se o preço estiver muito baixo, ele vai subir, e se ele estiver muito alto, ele vai cair, correto? E quando ele começa a movimentar por lateralmente, sideways, que nós falamos, significa que o mercado ele está tentando decidir quem que vai ganhar controle do mercado. E uma hora, ou ele vai ter uma alta, ou ele vai ter uma baixa, correto? Então, nós temos aqui já a nossa linha de suporte e resistência, como você observou. Agora, vamos diminuir para um período de 4 horas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É praticamente a mesma coisa. O mercado ele está tendo essa pequena reajuste aqui, está tendo essa pequena alta. Vamos procurar as nossas linhas para saber onde que elas estão. Olha só, agora ela está bem mais afastada, porque cada vela dessas representa, então, um período de 4 horas. Ok? Então, se você quiser fazer o seu trading baseado no período de 4 horas, simplesmente você faz a mesma coisa. Pode traçar suas linhas aqui, colocar aqui, fiquei com o mercado, como o mercado tem reagido. Deixa eu colocar um outro nível aqui embaixo. Então, você observa que o mercado ele encontrou outros níveis de suporte e resistência, ok? E vamos colocar mais uma aqui embaixo. Deixa eu colocar até aqui para ver onde ele... ele atingiu mais ou menos esse nível aqui. Mais ou menos, olha só. Ele tentou romper. Essa vela vermelha aqui trouxe o preço de volta. E ele ficou nesse preço aqui ó, mais algum tempo, correto? Teve essa queda, tocando essa linha preta. Lembra que essa linha preta aqui é o nível maior,
e a tendência de que ela é mais predominante, correto? De nível de suporte aqui embaixo, e a de cima seria o nosso nível de resistência, correto? Então é um nível bem forte. O mercado simplesmente tocou, e olha o que aconteceu. A partir do momento que ele tocou, ele foi rejeitado. Tentou ter uma queda, não conseguiu, começou a ter essa alta novamente, ok? Até então, ele não teve força suficiente ainda para subir nesse nível de resistência aqui em cima, tá? Mas ele está encontrando agora outros níveis dentro desse período de um dia de resistência. Então, você observa que está tendo aqui a rejeição de preço, correto? E agora, o mercado ele encontrou esses níveis de suporte e resistência, e agora ele está se movendo lateralmente. Ok? Então, se fosse para a gente entrar nesse trading aqui agora, seria a mesma coisa. A gente tem que prestar atenção se ele está mais próximo do nível de suporte ou se ele está mais próximo do nível de resistência. Aí você faz o seu trading para o lado oposto, correto? Desde que você tenha todas as confirmações corretas de níveis de suporte e níveis de resistência. Ok? Então, vamos diminuir aqui agora para um período de 1 hora. Olha só. Ó, você observa que nós temos aqui um grande espaço. Esse espaço aqui, ele significa que aconteceu, ele foi no final de semana. O mercado ele fechou aqui na sexta-feira à noite e quando ele reabriu aqui, que seria na segunda de manhã ou no domingo à noite, por conta do horário da diferença de horário do Japão. Então, quando ele abriu, ele já abriu bem mais embaixo do que ele estava. Então, ele começou, ele abriu, na verdade, aqui nessa linha de suporte e ele começou a ganhar forças, então, de uma alta novamente. É por isso que a gente está vendo essas, parece linhas gêmeas aqui, né? Então, o mercado ele abriu aqui em cima, ele fechou aqui em cima na sexta e ele abriu aqui embaixo, correto? Então, se você tivesse colocado a sua entrada aqui e o mercado tivesse aberto aqui na segunda-feira ou no domingo à noite, provavelmente você teria sido parado, porque o seu stop loss provavelmente seria abaixo de alguma dessas velas aqui, correto? Então, aqui é a mesma coisa, o mercado aqui eu observo que não tem nenhum tipo de trade no momento, porque o mercado não está dando nenhuma direção concreta. Deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente dar uma olhada numa coisa. Tá, observa aqui, deixa eu remover essas linhas. Deixa eu ver aqui que é mais rápido. Se a gente observar aqui, o mercado está tendo essa baixa, correto? Aqui também você poderia colocar, nós poderíamos colocar a nossa linha aqui, nesse ponto, ok? Talvez mais uma linha aqui. Ok. Canção. Deixa eu só mover aqui. Então você observa que desse ponto aqui, o mercado ele conseguiu formar esse canal, né? Esse padrão de baixo aqui. Observa que o mercado, vamos colocar aqui 1, 2, 3. Ele teve mais de 3 toques, então realmente ele simboliza uma tendência de baixo dentro desse período de 1 hora. Deixa eu ver aqui. Talvez aqui a gente precise dar um reajuste um pouco melhor. Ok. Então, aqui, na verdade, aqui teria uma boa oportunidade de trading, caso se você tivesse entrado nesse trade, correto? Porque provavelmente a gente poderia, por conta dessa vela aqui, essa vela urso, talvez a nossa entrada poderia ter sido aqui, correto? O nosso stop loss poderia ter sido acima dela, ou desse nível aqui em cima de vela, dessas velas aqui. E o nosso target poderia ser, talvez, ou aqui, ou então aqui. Como que eu sei que o nosso target poderia ter sido aqui ou ali? Simplesmente baseando-se nos níveis de suporte e resistência anterior. Deixa eu traçar uma linha aqui horizontal para a gente ver. Digamos que a gente tinha, vamos supor que nosso target seria ali, ou então talvez até nessa linha aqui, correto? Então vamos ver, vamos diminuir aqui para ver se tem, olha só. O mercado ele tocou essa linha. Então é justamente dessa forma que a gente vai analisar o trade. Nós colocamos
o nosso target nesse ponto aqui, que seria baseado nesse nível de suporte anterior. Será que o mercado tem algum outro nível? Olha só, ele tocou aqui também, várias vezes. Talvez você poderia até reajustar, você poderia talvez ter colocado o seu nível de stop loss, talvez aqui, ok? Ou até mesmo, talvez nessa área aqui. Por quê? Porque nós tivemos um toque aqui, outro toque ali. Praticamente ele não chegou a tocar, mas ele veio bem próximo. E aqui nós tivemos um rompimento, mas olha só, ele voltou nessa linha, tá? Então, se a gente tivesse colocado o nosso target aqui, o nosso retorno de investimento seria mais ou menos aqui. E o mercado conseguiu ultrapassar esse ponto, ok? Então, aqui seria um trading positivo também. Então, é dessa forma, mais ou menos, que nós vamos estar aprendendo a como entrar e como sair do trade. Mas isso nós vamos estar cobrindo com detalhes profundos a partir do próximo vídeo, que você vai você vai gostar muito de ver as oportunidades de entrada, de compra e venda, baseando-se nos padrões que serão apresentados a partir do vídeo seguinte, correto? Bom, deixa eu mostrar mais um pequeno exemplo aqui rapidamente. Deixa eu deletar isso aqui. Bem, eu tenho aqui o GBP US Dollar, também conhecido como Cable, ok? Se você ouvir através do webinar alguém falando, nós estaremos dando uma olhada no Cable, significa que está se referindo à moeda inglesa e à moeda americana, correto? No mercado, se você observar, dos últimos 3 pares que nós acabamos de olhar, o mercado todos eles estão tendo esse tipo de alta, correto? Olha só, começou a tendência mais ou menos nesse ponto aqui, e aqui ele tocou várias vezes, correto? Então, de uma certa forma, ele está tendo essa tendência de alta, e aqui, então, ele rompeu esse nível, e agora ele está tendo essa baixa, correto? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, digamos que se você fosse entrar nesse trade agora, a primeira coisa que você tem que fazer, praticamente a mesma coisa que a gente fez no exemplo número 1. Vamos traçar uma linha aqui, porque aqui se tornou um ponto de suporte, ok? Talvez aqui em cima tenha se tornado... Deixa eu colocar aqui, vamos ver o que vai aparecer pra gente. Olha só. Se a gente colocar a nossa linha, baseando nessa linha de suporte e resistência, vamos ver o que o mercado fez anterior. Olha só, simplesmente achou esse nível de suporte e resistência, ok? E eu falo suporte e resistência porque uma vez que ele rompe e ele volta, ele se torna um nível ele se troca, correto? Se ele era suporte, ele vira resistência. Se ele era resistência, ele se torna a suporte. Aqui não tem mais porque eu sei que teve uma queda alta aqui por conta dessa vela, correto? Mas olha só, mesmo assim, ele praticamente chegou quase próximo desse nível aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais, vamos ver o que acontece aqui do presente momento. É praticamente a mesma coisa, olha só. As velas ainda se encontram dentro desse nível, ok? Então aqui seria para a gente um nível forte de suporte. Esse aqui seria o nosso nível de suporte, aqui seria o nosso nível forte de resistência. Então, se fosse para a gente entrar nesse trade agora, baseando nessas velas aqui, provavelmente o mercado ele vai testar esse nível de suporte novamente. Mas aqui não existe um trade, embora as velas do urso estão aparentemente querendo tomar controle. São 115 pips contra 161. Então, você observa aqui que, infelizmente, não tem probabilidade ou possibilidade de trading para a gente, correto? Porque nós perderíamos muito mais, perderíamos 184 pips, na verdade, para ganhar 111. Então, aqui não existe uma oportunidade de trading ainda. Vamos aumentar para um período, diminuir aqui para um período de 1 hora. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa melhor. Deixa eu ver aqui. Bom, o preço, na verdade, em relação aos pips, não vai mudar muita coisa, porque se você quiser vender aqui, correto? A probabilidade de você ter se você colocar o seu stop loss aqui em cima, você ia perder bem mais. Mas a vantagem de você entrar por um período curto seria o seguinte: se você quisesse, eu falei que eu não ia explicar como entrar ou sair, mas lá vai eu explicar. Talvez aqui em cima poderia ter sido o nosso nível de stop loss, correto?
Aí você fala, mas por quê? Por que você vai colocar o nível de stop loss em cima? Porque simplesmente, olha só, se a gente traçar uma linha aqui agora, no período de 1 hora, aqui agora é o nosso nível de suporte e resistência, correto? Aqui seria o nível mais forte, porque o mercado ele testou esse nível aqui várias vezes, olha só. Testou aqui, ele rompeu, aqui essa vela urso conseguiu quebrar, ele voltou. Então ele ficou praticamente a maior parte do tempo abaixo desse nível aqui. Então aqui sim poderia ser um nível para a gente de stop loss, correto? Aqui seria a nossa, talvez a nossa entrada, ok? E aqui seria então o nosso target. Então você já observa que o nosso retorno já seria bem maior, correto? Então nós temos aqui, se o mercado for contra nós, nós vamos perder 68 pips, mas se o mercado for em direção ao nosso target, nós vamos ganhar 118 pips, ok? Praticamente ali, não chega a ser 2 por 1, mas quase 2 por 1, tá? Então é por isso que eu disse no começo deste vídeo. Olha só, deixa eu voltar aqui. Quando você vai fazer um período de time frame menor, digamos de 1 hora, ou de 4 horas, ou até mesmo de 15 minutos, se você for scalp, é sempre recomendável você olhar primeiro no que está acontecendo aqui, ok? No período de um dia, porque o período de um dia, ele praticamente ele vai estar nos dando uma direção um pouco melhor de em que direção o mercado está tomando. Então, por conta, olha só, essa vela aqui, como você já viu, você aprendeu no vídeo sobre as velas, significa o quê? Que o mercado está sendo rejeitado, correto? Olha o tamanho desse pavio. Então, significa que essa vela primeiro, ela era uma vela touro, correto? Só que quando ela chegou nesse preço aqui, os ursos começaram a tomar controle, jogando então o preço aqui para baixo, tá? Ela ainda continua aberta. Pode ser que ela feche onde ela esteja, ou então pode ser que ela feche mais ou menos aqui, ou então aqui, correto? Então ele jogou o preço para baixo, ele ultrapassou esse nível, quer dizer, ela está nesse nível aqui agora, correto? Então, a nossa expectativa é que o mercado continue caindo e atinja esse nível aqui, dentro desse período de 1 hora. Então, é por isso que nos períodos mais curtos, geralmente vai nos dar um outro tipo de oportunidade de trading. Porque você não precisa entrar no trading e colocar os seus níveis de stop loss baseando-se no stop loss dos períodos maiores, correto? Não, eu acho que não está correto, porque talvez eu acho que eu acabei de confundir um pouco mais. Então, deixa eu explicar de novo. Bom, só para deixar bem claro aqui, para você não ficar com nenhuma dúvida. Esse aqui, como você já sabe, seriam os nossos majors, né? Que seriam os nossos níveis maiores de... esse aqui seria o nosso nível de resistência e aqui o nível de suporte, correto? Então, se fosse para nós entrarmos nesse trading agora, baseando-se no período de um dia, você simplesmente não poderia colocar o seu stop. Quer dizer, você até poderia colocar o seu nível de stop loss aqui em cima, ok? Porque você está vendo a rejeição dessas velas, só que você está exposto aqui. Por que você está exposto? Vamos, deixa eu diminuir aqui um pouco para te explicar melhor. Vamos ver o que está acontecendo dentro desse período. O motivo de você estar exposto, porque, olha só, dentro desse período, você observa que o mercado ele teve uma queda. É como se a vela estivesse caindo, tendo uma queda sem nada para se segurar, correto? Então ela teve essa queda aqui, chegou nesse nível aqui. Ela começou a ter essa alta novamente. Só aqui que teve esse pequeno período de turbulência aqui. Só que de uma certa forma aqui, é meio complicado de você achar um período de suporte, um nível de suporte e resistência. Se você tivesse traçado uma linha aqui, talvez aqui a gente poderia até considerar um nível de suporte e resistência. Mas olha só, onde nós nos encontramos no momento, não seria um nível de suporte e resistência confiável. Porque o mercado ele não teve vários toques. Praticamente aqui, nessa turbulência aqui, correto? E teve aqui essa pequena correção aqui, nessa pequena rejeição também. Então, mas agora ele rompeu. Então, não está sendo um nível que você possa confiar como suporte e resistência, como você poderia confiar nesses outros níveis que foram tocados mais vezes aqui. Por exemplo, aqui, tá vendo? São onde ele foi tocado com mais frequência.
Aqui ele tocou praticamente uma vez, duas vezes. Então é isso que eu estou querendo explicar. Então se você tivesse entrado, digamos que nesse trading aqui para vender, ok? O nível que... isso que eu estou me referindo seria no período de um dia. Então para você vender no período de um dia, a sua entrada seria mais ou menos aqui, correto? O seu target seria aqui nesse nível de baixo, mas o seu stop loss, infelizmente, teria que ser pelo menos aqui em cima, ou no nível de resistência, ou então um pouquinho acima. É por isso que a distância não lhe favorece, porque você ia perder bem mais se o mercado começar a ganhar uma força agora de uma alta. Você ia ser parado, então você ia perder muito, correto? Mas, se você ainda quer entrar nesse trade num período menor, aí é diferente. Olha só, porque num período, digamos aqui, deixa eu colocar de 4 horas, vamos ver como que está esse período de 4 horas. No período de 4 horas aqui, para mim, não seria interessante entrar nesse trading, porque primeiro, que eu não entro no mercado quando o mercado está completamente bagunçado de cores dessa forma. Porque isso significa que o mercado ele está com uma briga sem direção, tá? Embora está tendo uma alta aqui, mas eu observo que essas velas maiores aqui, elas não me passam confiança. Então, quando o mercado estiver demonstrando várias velas de cores tudo misturada, eu geralmente fico fora, eu nem olho. Eu simplesmente abro o chart, se ele tiver dessa forma, eu já simplesmente fecho o chart e começo a procurar outro tipo de par, né, de moeda, para mim fazer os meus trades. Que existem inúmeros aí que você pode fazer os seus investimentos e não precisa ficar colocando um investimento num trade que pode ser um trading de risco, correto? Então aqui no time frame de 4 horas, para mim eu não vejo oportunidade. Deixa eu voltar aqui no período de 1 hora. Aqui no período de 1 hora eu também não vejo muita oportunidade, porque as velas também continuam todas bagunçadas, correto? Mas, se você é daquele trading que vai querer entrar no trading de qualquer forma, então você simplesmente poderia usar esse nível aqui que nós olhamos agora há pouco, que seria o nível de resistência, ok? Porque o mercado ele se manteve abaixo desse nível com bastante frequência. Então você colocaria o seu stop loss aqui em cima, o seu target, a sua entrada aqui, onde nós colocamos aquela hora e observa que o mercado ele está caindo. Se a gente tivesse entrado nesse trading, a nossa conta já seria ativada agora. Olha só, o mercado está tendo uma queda. Então, a partir desse momento, nós já estaríamos tendo retorno do nosso investimento aqui, correto? Então, e o nosso target teria sido mais ou menos aqui nessa linha, porque é a linha maior, baseando-se no período de 1 hora, ok? Então, de qualquer forma, o nosso trade aqui teria sido um trade positivo se o mercado continuar tendo essa queda, ok? Então, a oportunidade para mim aqui nesse trade só seria válido através do período de 1 hora, não no período de um dia ou no período de 4 horas, correto? Então, eu espero que tenha ficado bem mais claro dessa vez. Então, vamos mostrar só mais um aqui, vamos ver mais um par aqui antes da gente concluir esse vídeo de suporte e resistência. Deixa eu colocar aqui, vamos colocar US Dollar, Japonês Yen, deixa eu ver o que a gente tem, vamos ver o euro. Se aparece alguma coisa aqui. O euro também tá meio bagunçado, não vejo nada de... Deixa eu mostrar aqui uma coisa, vamos olhar aqui um exemplo diferente. Ó, esses exemplos aqui é que quando eu faço os meus trading, eu gosto de ver velas dessa forma. Porque essas velas simbolizam mais direção do mercado, entendeu? Não velas assim, olha só, como que você vai entrar? Você não sabe que direção o mercado vai estar seguindo aqui. É difícil, é muito complicado de achar um trade dessa forma. Deixa eu ver algum trading limpo aqui. Aqui seria um trading legal. Deixa eu diminuir para um período de 4 horas. Diminuir a página aqui. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa. Olha só, tá vendo? Um período de time frame menor, a gente vai achar essas velas aqui, como você já sabe, elas acontecem quando um noticiário sai, correto? Então, é por isso que elas são grandes dessa forma. Então, algum tipo de notícia apareceu que afetou o euro, jogando então o preço do euro lá em cima. Então, digamos que essas velas aqui não existissem no momento, aqui nós colocaríamos o nosso nível de suporte e resistência, ok?
traçando nossas linhas. Então, observe que o mercado está tendo essa queda. Correto? Então, o mercado ele começou a ter essa queda aqui, correto? Ele chegou nessa mínima. Ele começou a ganhar força novamente. Ele rompeu esse nível aqui, como eu expliquei nos slides anteriores, e a partir de então, ele começou a ganhar força. Então, quando você vê oportunidades dessa forma surgindo no seu chart, ok? Ela lhe indica sinais no qual você pode entrar no seu trade. Então, talvez você teria entrado no seu trade acima dessa vela aqui, teria colocado o seu stop loss talvez aqui embaixo, então o seu retorno teria sido aqui em cima. Então, é mais ou menos assim que você precisa estar analisando o seu chart. Embora vou ser sincero, esse nível aqui de suporte e resistência está péssimo. Ok? Por quê? Porque ele teve muitos rompimentos. É bom quando ver o mercado fazer isso aqui, ó. Então, na verdade, nosso nível de suporte e resistência seria esse nível aqui. Porque a gente não quer ver o mercado ser rompido várias vezes. Aqui o nível de resistência dele está bom, ele tocou 3 vezes, correto? E o nível de suporte aqui, vamos ver se a gente consegue deixar ele um pouco mais attractive. Nós temos aqui, na verdade, o nível de suporte correto seria mais ou menos aqui, nessa altura. Mas nós tivemos esse rompimento aqui, correto? Então, quando geralmente esses rompimentos acontecem, não é que ele vai desvalidar o nível de suporte, porque aqui ainda, de uma certa forma, é o nível de suporte porque as velas estão tocando, correto? Mas ela vai simbolizar que esse nível de suporte aqui, ele ficou fraco, porque ele conseguiu ser rompido muitas vezes, tá? Então, essa é a diferença. Se o mercado começa a romper demais o nível, simboliza que ele está ficando fraco. Então, é isso que você tem que tomar cuidado também quando você for fazer os seus trades, ok? Bom, eu acho que não tem muito segredo de você começar a aplicar os seus níveis de suporte e resistência, mas o que você precisa tomar muito cuidado e prestar muita atenção é se você vai traçar essas linhas corretamente, para você poder saber se você está entrando no trade na hora certa. Eu sei que aqui está um pouco difícil ainda, um pouco complicado, porque você não tem uma noção concreta de como você entrar no trading, mas a partir do vídeo seguinte, que nós vamos estar cobrindo agora os padrões, aí sim você vai estar entendendo o que é o trading, como fazer os seus tradings, baseando no resultado de cada padrão. Correto? Então não se preocupa que de qualquer forma nós vamos estar cobrindo suporte e resistência para sempre. Isso aqui foi só para você ter uma ideia de como seriam as aplicações. Mas de qualquer forma eu aconselho você abrir os seus gráficos, começar a traçar essas linhas para você começar a entender, para você começar a ter uma visão melhor de que direção o mercado está subindo, se ele está tendo uma queda, se ele está tendo uma baixa. Ok? E aí sim, você vai começar a entender, você vai começar a ler melhor o que o mercado está querendo representar, que está querendo lhe dizer, através dos níveis de suporte e resistência, como também através das velas. Ok? Bem, por enquanto é só, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Goodbye!